Olá, gente. Que bom que você veio hoje. Essa é a videoaula 19, é uma continuação da videoaula 18 e vai tratar ainda de funções exponenciais. Essa é a parte 2. O que nós vamos ver nessa videoaula? Nós vamos ver uma função exponencial de base especial, uma base que provavelmente você não ouviu falar ainda. A base é formada pelo número de Euler. Esse número de Euler é um número irracional. O que é um número irracional? É um número que tem infinitas casas decimais sem formar período. O π é um número famoso e é irracional. O número de Euler também é muito importante. Tão ou mais famoso que o π, apesar de tu provavelmente não ter ouvido falar dele ainda. Mas é o momento. Então, eu vou procurar te mostrar de que modo a gente descobre, determina o número de Euler. Mas as funções exponenciais que têm essa base, o número de Euler na base, são funções que modelam crescimento de população, de decaimento radioativo. Então, são funções importantes que modelam uma série de fenômenos naturais. E para isso, nós temos que conhecer um pouco desse número de Euler que nós vamos mais usar propriamente, pegar ele da calculadora para usar. Mas onde é que ele veio? Bom, para te dizer de onde ele veio, tem que preencher essa tabela. Eu tenho aqui na terceira coluna uma potência. A potência é 1 mais 1 sobre x elevado na x. O número de Euler vai aparecer quando eu aumentar o valor do x muito, infinitamente, cada vez maior. Então, quando ele tender ao infinito, eu vou determinar o número de Euler com mais precisão. Então, eu vou pegar o x valendo 1 só para te ter uma ideia. Aqui na segunda coluna, eu vou fazer 1 sobre 1 mais 1, que é 2. E na terceira coluna, eu vou pegar esse resultado da segunda coluna e elevar na x, que é 1. Então, vai ficar 2 elevado a 1, 2. Que é meio perto do número de Euler, mas não muito perto. Vou aumentar o x, como eu tinha dito. Vou aumentar o x para 10. Vai ficar 1 sobre 10 mais 1. Faça a calculadora. 1 mais 1 sobre 10. Isso vai dar 1,1. E agora eu vou ter que pegar 1,1, que é o resultado da segunda coluna, e elevar na x, que é 10. 1,1 na 10 dá 2,59. Melhorou, ficou mais perto do número de Euler. Se eu pegar o x valendo 100, então vai ficar 1 mais 1 sobre 100. Pode pegar a calculadora. 1 mais 1 sobre 100 dá 1,01. E agora na terceira coluna eu vou pegar 1,01 e elevar na x, que é 100. 1,01 elevado na 100 dá 2,70. Bem melhor, se aproximou mais do número de Euler. Se eu pegar x valendo 1000, vai ficar 1 mais 1 sobre 1000, que dá 1,001. E se eu fizer esse resultado, 1,001 elevado na 1000, vai dar 2,7169. Melhor, mais próximo do que a base anterior, do que o x anterior. Aumentei para 10.000. O resultado vai dar 2,7181. Melhorou. Se eu pegar o x valendo 1 milhão, o resultado vai dar 2,71828. 2,71828. Só na sexta casa é que muda. Está ficando bem mais próximo. Se eu aumentar indefinidamente, pegar 1 bilhão, vai chegar mais próximo ainda. Tá? Mas eu não posso parar aqui. Eu teria que continuar aumentando para determinar exatamente o número de Euler. Mas com 10 casas depois da vírgula de segurança, então o número de Euler pode ser utilizado sem nenhum problema como aproximação mesmo. Esse é o número de Euler, ele veio daí. Quem descobriu pela primeira vez essa tendência aí deve ter passado bastante trabalho. Nós vamos só usar o número de Euler. Como é que nós vamos usar? A gente vai utilizar ele na calculadora. Eu tenho 3 calculadoras aqui, destaco aí no retângulo onde ele aparece o número de Euler. O número de Euler geralmente aparece não na tecla principal, ele aparece em cima, acima da tecla principal. Tá? Então aqui, bem pequenininho, tem um E na X. Aqui tem um E na X. Aqui tem um E na X. Esse E é o número de Euler. Para acessar a tecla, para acessar a função que está acima da tecla principal é esse LN aqui. Para acessar a função que está acima, tem que apertar a segunda função.
Aqui tem um amarelinho, NX, então tem que apertar essa tecla aqui que tem um amarelinho Shift. Tá? Então a gente vai precisar saber usar a calculadora para acessar o NX. Ou a calculadora ou o celular. Mas lembra, o celular quebra o galho se tu não tiver calculadora na mão. Assim, à mão. Só que para os exames, tu vai precisar de calculadora porque tu pode usar a tecnologia, deve aprender a usar, só que o celular não é permitido. Então tu vai ter que usar a calculadora física. Então vale a pena investir na calculadora. Muito bem. Vamos determinar o número de Euler nas calculadoras. Esses dois modelos aqui são mais fáceis de utilizar que o terceiro modelo, aquele da direita, na tela anterior. Mas se tu tiver aquele lá, tu pode usar também. A sintaxe muda um pouquinho, mas é bem pouco. Esses dois modelos aqui são bem comuns. Então, para acessar o NX, como ele está acima da tecla, tem que apertar o Shift. Bom, vamos calcular E na 1. E na 1 é E, ou seja, o número de Euler. Se eu trocar o x por 1 do E na x, vou descobrir o número de Euler. Para fazer isso, eu tenho que acessar o E na x. Então, eu tenho que apertar o Shift primeiro. Então, tu primeiro aperta o Shift, aperta a tecla LN, mas lembra, com o Shift selecionado, tu não vai estar acessando o LN, tu vai estar acessando o E na x. Porque o Shift faz acessar a tecla, a função que está acima da tecla principal. Nesse caso, o E na x. Digito 1, por que 1? Porque tu quer calcular E na 1. Depois que tu apertar o E na x, a calculadora fica esperando que tu digite o valor do x, direto. Então tu digita 1, aperta o igual e vai dar no resultado 2,71828182, 8 e assim continua. Outro exemplo, e se eu quisesse calcular E na menos 2? Muito parecido. Tu vai ter que apertar o Shift e o E na x, tá? Apertando a tecla LN para acessar o E na x. Essa parte sempre vai ser igual, sempre do mesmo jeito. Depois tu vai ter que digitar menos 2. Como é que tu digita menos 2? Por ser negativo, tu vai ter que abrir parênteses. Daí tu digita menos 2 e fecha parênteses. E daí aperta igual. E quando você fizer isso, vai dar aproximadamente 0,1353, que é o resultado de E na menos 2. Não é tão complicado, não. E se for no celular? Bom, tem vários tipos de calculadora de celular. Dependendo da marca do teu celular, a tua calculadora muda o modo de escrever a sintaxe da calculadora, o passo a passo da calculadora. Se tu tiver essa calculadora aí, que eu tirei uma foto, então eu vou te mostrar o funcionamento dessa aí. Basicamente, a calculadora precisa digitar primeiro o E na x e o celular precisa digitar primeiro o número do expoente para depois o E na x. Essa é basicamente a diferença. Bom, se eu quiser calcular E no celular, eu vou ter que digitar 1, apertando a tecla 1 e depois o E na x, direto. Sem apertar a segunda função, porque aqui está na tecla principal. Ó. Essa calculadora aqui não tem segunda função. A segunda função é quando está acima da tecla. Aqui é tudo principal, tudo em cima, sobre a tecla. Então, 1 E na x. Não precisa nem apertar o igual, já vai direto. 1 E na x e aparece o número de Euler. E se eu quisesse calcular E na menos 2? Tu teria que digitar menos 2 E na x. E como é que tu digita menos 2 na calculadora? Nessa aqui. Nessa aqui, tu vai ter que botar o 2 primeiro e depois tu trocar o sinal, colocar o mais menos, que indica que tu vai jogar um menos para frente do número. Nessa calculadora aqui. Tem calculadoras de celular que primeiro tem que digitar o mais menos para depois digitar o 2. Então muda muito, tu tem que se habituar à tua calculadora. Essa aqui, primeiro o 2, depois o mais menos, para dizer que é menos 2, aperta o E na x e vai vir direto 0,1353, que é o resultado. Certo? Então, assim, o que precisa fazer? Investir numa calculadora. Vale a pena. Tu vai passar o resto da vida da matemática dependendo de calculadora científica. Então vale a pena investir. O celular só quebra o galho, mas tu tem que se habituar a uma calculadora e conhecer a sintaxe dela. Dois exemplos. A expressão que modela o comprimento em centímetros de um peixe é dada por aquela lei simpática. Essa lei mesmo, 200 vezes 1 menos 0,956 e na menos 0,18t. É a lei que modela o crescimento do peixe. Isso é uma situação real. Eu quero descobrir o comprimento do peixe após 3 anos.
Então, tu vai trocar o t por 3. Trocando o t por 3, vai dar menos 0,18 vezes 3, menos 0,54. Então, quando eu te mostrar aqui o cálculo, eu já vou usar o menos 0,54 no expoente. De onde é que veio esse menos 0,54? Veio do 0,18 vezes 3. Então, eu vou ter que digitar na calculadora 200 vezes, abro parênteses, 1 menos 0,956. Entre o número e o número de Euler tem o sinal de vezes que não aparece. Então, tu vai colocar vezes aqui para evitar problemas. Daí tu vai ter que acessar o número de Euler, Shift e na X. Daí tu tem que colocar o expoente. Como é negativo, tem que abrir parênteses, menos 0,54. Lembra que a vírgula na calculadora é o ponto. 0,54 tu vai apertar na calculadora. Fecha o primeiro parênteses, fecha o segundo parênteses, que é esse aqui que tu tinha aberto. Aperta o igual e vai dar 88,57 centímetros. Porque o comprimento é dado em centímetros conforme o enunciado diz. Certo, e se for no celular? Muito parecido. Só que tu vai ter que digitar primeiro o expoente e depois a tecla do E na X. Como é que fica? 200 vezes, abre parênteses, 1 menos 0,956. Isso aqui é um vezes, não é o ponto da calculadora, é a tecla vezes, o X vezes. Daí tu vai ter que digitar o expoente, 0,54, só que negativo. Então, 0,54 mais menos. Vê se teu celular é assim. 0,54 mais menos. Depois o E na X. Daí tu vai apertar a tecla do parênteses. Em seguida apertar o igual. E daí vai dar 88,57 no visor. Se o teu celular é um pouquinho diferente, a tua calculadora é um pouquinho diferente, tu já sabe o resultado. Tem que dar 88,57. Então, pode fazer umas tentativas para verificar se é um pouquinho diferente a sintaxe. A sintaxe é como tu digita, tá? Para obter o resultado, que esse é o resultado correto. Então, depois de 3 anos, o comprimento do peixe é de 88 centímetros e meio, tá? Peixe grande. Último exemplo. O crescimento de uma árvore é modelado por essa lei simpática. E o resultado, a altura, é dada em decímetros. Tá? Não é metros, é decímetros. O tempo variando de 3 a 9. Eu quero saber a altura em 5 anos. Então, tem que trocar o t por 5. Para evitar problemas, vamos trocar o t por 5 aqui no expoente antes de fazer toda a calculeira. Vamos fazer menos 0,2231 vezes 5. Pega a calculadora, faz 0,2231 vezes 5 e tu vai encontrar menos 1,1155. Deixa esse número anotado. Esse é o número que vai aparecer aqui no cálculo, para a gente não gastar energia tendo que fazer uma multiplicação no expoente. Eu já multipliquei antes, sei qual é o resultado do expoente e só vou usar ele. Como é que fica então na calculadora? Eu vou digitar o 32,8, que é o numerador, divido, abro parênteses. Por que eu abro parênteses? Porque aqui no denominador tem uma soma. Se tivesse um número único, só um termo, não precisava do parênteses. Mas tem uma soma, então precisa do parênteses. Então, 32,8 dividido. Abro parênteses para indicar essa soma. Vou fazer 1 mais 0,9997. Lembra que aqui tem um vezes e esse pontinho aqui é o vezes da calculadora. Daí tem que apertar o E. O E precisa do Shift antes. Apertei o E. Aí o expoente é negativo, aquele menos 1,1155 que eu me referi. Tu vai escrever entre parênteses menos 1,1155. Vai fechar o parênteses que tu tinha aberto aqui no início e apertar o igual. Não é trabalhoso não. Parece, mas não é. É bem intuitivo depois que tu pega o jeito. Apertando igual vai dar 24,7. 24,7 o quê? Decímetros. Ora, para transformar para metros, tu vai pegar 24,7 e dividir por 10. Para passar decímetro para metro, divide por 10. Vai dar 2,47 metros, que é a altura dessa árvore. Certo? E no celular? Muito parecido. 32,8 dividido, abro parênteses, 1 mais 0,9997. Esse pontinho aqui é um vezes. Agora você vai ter que digitar o expoente, 1,1155 com mais menos depois. Lembra que tem celulares que esse mais menos
tem que ser digitado antes do 1,1155. Depende do teu celular. Então, se for, tu faz essa pequena modificação. Depois tu digita no celular, nesse que eu estou me referindo aqui, o ENAX, fecha parênteses e aperta o igual. Precisa apertar o igual. Vai dar 24,7. Esse é o resultado em decímetros. Para passar para metros, divide por 10 e tu encontrará 2,47 metros. Certo? 2 exemplos do uso da calculadora. Só o uso da calculadora para te deixar dominando essa tecnologia para resolver problemas importantes de modelagem que recaem em função exponencial, que basicamente é crescimento de espécie, de população, disseminação de doença, decaimento radioativo, que nós vamos falar ainda posteriormente, mas são todos fenômenos modelados por função exponencial. Ok? Obrigado pela companhia, nos vemos por aí, bons estudos. Até mais!